Celebridades. Para todo lugar que olhamos hoje, parece que nos confrontamos com uma celebridade apoiando uma causa. As causas mais populares tendem a ser as de natureza social ou política. Qualquer coisa que se refira à religião ou ao paranormal é tida como desastrosa. Mas às vezes encontramos alguém conhecido que quebra esse tabu e se expressa. Reportagens investigativas. Olá, sou Bill Curtis. Seriam os OVNIs fato ou ficção? Dos sites mais obscuros da internet, a popularidade do Arquivo X, há multidões que acreditam que fomos visitados por alienígenas. E essas multidões incluem alguns rostos famosos, astros do cinema, executivos. Suas crenças têm servido como uma bandeira levantada para outros que querem acreditar nesses contatos imediatos com celebridades. Contatos imediatos com celebridades. Atores conhecidos tendem a captar a imaginação do público. Suas vidas são mostradas fora das telas e em revistas, e quando têm algo a dizer, as pessoas tendem a ouvir, mesmo que a mensagem venha de longe. Dennis Weaver cavalgou planícies e manejou sua arma como um dos mais famosos cowboys de Hollywood desde os anos 50. Por volta de 1980, tirou seu chapéu de cowboy a fim de se dedicar a novas fronteiras. Ele se dedica a uma filosofia única. Uma parte é religião, outra é ecologia e a outra é, como podemos dizer, alienígena. Oh, I think there's a lot of evidence that shows that we've made contact. Absolutely. None of them have spoken to me directly. There's so much evidence that something happened before this civilization came into existence. Weaver decidiu ir em frente com suas crenças. Espera que seu nome como astro atinja as pessoas. Acredita que somos parte de uma comunidade cósmica e que a forma como tratamos a Terra tem tido impacto em outros planetas também. Como vizinhos xeretas, ele diz, os alienígenas têm nos observado há milhares de anos, monitorando o nosso progresso. I think that what we're doing here affects what is out there. The universe is all connected. It's all one. And that's the consciousness we've got to come to. And of course they're concerned about what we're doing here and how we're destroying this beautiful playground that God has given us. Weaver acredita que é apenas questão de tempo antes que os alienígenas, contrariados com a poluição na Terra, voltem para fazer contato. Como muitos adeptos, vê antigos monumentos e artefatos como possível prova de visita extraterrestre. Hieróglifos na área de Four Corners, nos Estados Unidos, são interpretados como evidência clara da comunicação de extraterrestres com os índios Anasazi por volta de 1050. Foi aqui que Weaver quis construir sua casa. Ela tem uma leve semelhança com uma nave espacial, estraçalhada numa montanha. Well, especially at night, it has a feeling of being sort of in a spaceship, because if you lie in bed and you can look out the windows, you just see stars, and that's probably what you'd see if you were in a spaceship. Weaver e sua esposa Jerry queriam que ela fosse futurista. Construída em 1990, a casa foi feita quase que totalmente com material reciclado. As paredes são feitas de pneus de carro usados, cheios de areia e colocados como tijolos.
Weaver a chama de nave terrestre, uma vez que tem o necessário para sobreviver. Água, eletricidade e até alimentos podem ser gerados lá. A casa é uma parte do compromisso de Weaver de ajudar na preservação da terra. A outra parte é seu negócio. Em 1993, Weaver fundou o que chama de Instituto de Economia, que oferece aulas em 3 boas faculdades. Ele funciona junto a companhias para ajudar a preservar o ambiente, ao mesmo tempo que tem lucro. Weaver acredita que essas mudanças vão salvar o mundo e, por extensão, o universo. A great change in the stewardship of the planet and life on it is required if vast human suffering is to be avoided and our global home on this planet is not to be irretrievably mutilated, because the way we're going now, we're headed for disaster. Weaver admite nunca ter estado cara a cara com o alienígena e nunca ter visto um OVNI, mas diz que leu muitos artigos a respeito e ouviu relatos suficientes para se convencer de que eles existem. I think it would be the height of arrogance to think that we are the only one in billions and billions, not only of planets, but billions of Milky Ways, if you want to call it that, you know. I mean, of course there's intelligent life out there. Weaver se transformou de personalidade de Hollywood em cowboy cósmico. Acredita piamente que uma nova parceria entre a ciência e a espiritualidade nos conduzirá na direção certa. O que leva uma celebridade como Dennis Weaver a professar sua crença em vida extraterrestre. Alguns sugerem que são simplesmente ossos do ofício de Hollywood. Atores e diretores são pagos para pensar criativamente, para imaginar possibilidades. Então, não deveríamos nos espantar de saber que há muitos profissionais da indústria cinematográfica entre os adeptos dos OVNIs. Many of the famous actors and actresses have either had their own experiences or definite beliefs in UFOs. And the same goes with entertainers, singers, groups. But they absolutely don't want it talked about because they feel that that would make them appear as kooks. And yet others, by taking a stand and being out on a limb, opened up other people's mindsets to these types of things. There's probably a perception that Hollywood personalities may be more inclined to accept the things that are weird and unusual. But by the same token, I think there's also a feeling that these are people of power. It's natural to assume that they've got some type of information that the rest of us do not know. Weaver pode ser a única pessoa de renome e peso, mas não é o único adepto de uma filosofia tão incomum. Há uma comunidade espiritual crescente no mundo ocidental que partilha sua crença de que as ações da humanidade têm um impacto cósmico. The UFO community, they need authorities in their camp that says this is not a fringe belief, this is a mainstream belief. And for the last 20 years, they've been shifting over toward from the margins and fringes into the mainstream. And what can be better for that than having somebody who's well known with name recognition say to the public, this is an acceptable belief for you all to study. O apoio de uma celebridade é muito eficaz. Mas por que tanta gente aceita mais as opiniões de celebridades como Weaver do que as de cientistas que dedicaram a carreira à pesquisa de provas? I think the public tends to often regard media celebrities as their friends, acquaintances. After all, sometimes we have spent as many hours with them, in a sense, as we have spent with our own real friends. We, in essence, heard them talk in our own living room. So there's a tendency to accept what they say, to see them as experts in realms well beyond the field of acting or entertainment. When I see a celebrity get up and endorse some claim about UFOs or paranormal powers,
I just groan. It just makes me sick. It's like, what does he know? He doesn't know anything about this. It's so obviously a ploy to get attention for a claim. The danger is that the public will receive a distorted perspective of what the evidence really is for these extraordinary claims. And the fact is, the evidence is pitifully slim. It's completely dependent on anecdotal evidence, stories from people late at night, blurry photographs, grainy videos. Having a celebrity endorse it completely confuses the issue. Muitos críticos dizem que Weaver permitiu se tornar promotor de uma causa questionável. Mas é claro que ele não pensa assim. Ele sente que tem uma obrigação de usar sua popularidade para promover assunto de importância universal. A celebrity has the power to open doors and to talk to people, but believe me, if I don't have something that's sensible to say, or anybody else that falls into the category of celebrity, if they don't have something to say that's important, they're not going to be listened to very long. Oh, absolutely. A seguir, o diretor de uma empresa põe seu emprego em risco ao dizer que falou com um visitante interplanetário. Daqui a pouco, após o intervalo. Você está assistindo em Reportagens Investigativas. Contatos imediatos com celebridades. Reportagens investigativas. Contatos imediatos com celebridades. As pessoas que acreditam em OVNIs vêm de todos os tipos de vida e de todas as classes econômicas. Joe Firmage é fundador de 28 anos de uma empresa de grande sucesso. Arriscou, alguns dizem que destruiu, uma carreira lucrativa por querer entrar em contato com alienígenas. Em 1997, Firmage e seu sócio ficaram conhecidos com sua empresa virtual de consultoria. Em questão de meses, a US Web foi avaliada em mais de $1 bilhão. Mas em meio à vitória na loteria do Vale do Silício, Firmage teve uma experiência que transformaria sua vida. Ele tinha um interesse passional por ciência e ficção científica. No seu tempo livre, se distraía lendo relatos sobre a observação de OVNIs e contatos com extraterrestres. Começou a se inteirar constantemente das últimas pesquisas paranormais. Numa noite de outubro de 1997, Firmage se conectou em seu computador na sua casa em Los Gatos, Califórnia, para ler um artigo sobre gravidade, escrito pelo astrônomo Bernard Heisch. Naquela noite, Firmage adormeceu sonhando com as possibilidades de modificação da gravidade. Ao acordar cedo na manhã seguinte, disse ter visto uma presença flutuando nos pés de sua cama. Ele lembra de todos os detalhes de seu encontro. This visitor, the image of the visitor, I should say, be more precise, looked a little annoyed. And he said, "Why have you bothered me?" And I said, "Because I want to travel in space." And he chuckled and, with a skeptical attitude, said, "Well, why should you have that opportunity?" And I said, "Because I'm willing to die for it." Firmage diz que o ser pareceu ficar tocado com a sua resposta. Ele viu um globo de luz menor do que uma bola de basquete sair do corpo do visitante e entrar no seu. I was overcome by this extraordinary physical ecstasy that's impossible to describe, that lasted for a few minutes. And that's the physical part that was very real, whatever the rest of the experience may or may not have been. It was certainly a wake-up call, literally and figuratively, to remind me that there is a larger reality than purely random mechanics at work in the cosmos. O encontro mudou a visão de vida de Firmage. Ele se convenceu de que não apenas existiam alienígenas, como também eles sabiam como viajar no tempo e no espaço para visitar a Terra. My assertion is that it's very possible that there has been extraterrestrial influence on some of the most important events in human, mythical, and religious traditions, and that the point of that interaction may well have been as an ethical guide, if you will, to point us in directions that
would one day allow us to enter space. Durante o ano seguinte, Firmage ficou obcecado em explicar para si mesmo e para os outros como extraterrestres podiam reunir energia suficiente para atingir a Terra de planetas distantes. No outono de 1998, ele comprou páginas inteiras de anúncio do USA Today e do Wall Street Journal para publicar o seu website. Firmage publicou um manifesto de 400 páginas que chamou de A Verdade. Nele, delineava sua visão de história mundial, espiritualidade e de ciência revolucionária. Mas foi sua crença em extraterrestres e a afirmativa de uma visita que mais chamaram a atenção. We have objects in the sky, and they've been spotted hundreds of thousands of times in this country in the last 50 years. They've been spotted millions of times worldwide. There's a consistent pattern. There's a lot of diversity to the phenomena, but there are some consistent fundamentals that there are structured objects hovering above our heads. A mídia se alvoroçou. Firmage garantiu entrevistas e falou abertamente sobre a visitação. Também manifestou sua ambição de tornar a viagem espacial numa realidade. Seu pai advertiu que suas declarações iriam prejudicar muito sua carreira e transformá-lo em alvo de ridículo. Prior to his going public, he told me about it, and I sensed immediately that it was a threat to his corporate status, and told him that this would cause a real ruckus in his corporate boardroom. He didn't think that would be so. He felt that there were enough people who believed in life beyond this globe, and that anyone, including CEOs, had a certain right of expression. Firmage se manifestou pouco tempo depois de sua companhia ficar conhecida. Observadores ficaram chocados com isso. A US Web estava no meio de uma delicada fusão. Quando as ações caíram na Wall Street, alguns investidores culparam Firmage e suas ideias. Quase que da noite para o dia, ele se viu repelido pelo mundo dos negócios. In Silicon Valley as a whole, there are two camps. Those who respect me, irrespective of what their own beliefs are, because I stood up for mine, and those who think I'm a wacko. There's a small number who remain relatively quiet, who actually believe that what I'm saying is true. Good afternoon, US Web CKS. I think that the mischaracterization really comes from an individual that has a diverse perspective, and one that certainly has been characterized as fringe. And unfortunately, our society typically likes to ostracize and discount these types of individuals. De fato, o Vale do Silício não estava pronto para um executivo que dizia ter tido contato com um alienígena. Em janeiro de 1999, Firmage foi forçado a deixar sua posição na diretoria e a aceitar o papel de consultor. Ainda detém ações da companhia e não encara sua saída como um retrocesso. I have the opportunity to devote my life to something far more interesting than anything else I could possibly imagine. And also help others see the sweep of vision that I see because of that. That's really more of an opportunity than a price in my reckoning now. I don't care what people say about me. I'm either wrong or right or somewhere in between. And, you know, the history books are going to find that out. A seguir, um diretor que se transformou em ovniólogo emprega sua fortuna numa causa que muitos julgam indigna. Você está assistindo em Reportagens Investigativas. Contatos imediatos com celebridades. O diretor de 28 anos do Vale do Silício publicou um anúncio na internet, dizendo que havia sido visitado por uma presença alienígena. Joe Firmage logo se encontrou simultaneamente banido da companhia multibilionária que havia fundado e acolhido como celebridade pela comunidade dos ovniólogos. O ex-diretor planeja utilizar seu nome e sua grande fortuna para pesquisar formas de viagem espacial. Como o primeiro passo,
iniciou um tour pelo país para gerar interesse em suas ideias. Firmage se convenceu de que os extraterrestres já sabem como manipular as leis da ciência. Acredita que os humanos podem aplicar os mesmos princípios para revolucionar nossa sociedade no novo milênio. Humanity has no conception of how significant the transformation would be if we were indeed able to tap the vacuum of space-time for energy and propulsion. Imagine this: taking our cities and floating them in the sky, and re-establishing a garden on the land. It's an easy thing if you have a gravity field. The ability to heat every home, power every vehicle with no fuel bill. There's clear evidence that advanced forms of consciousness have been able to interface their technology with their biology. As fantasias celestiais de Firmage nasceram durante sua infância em Salt Lake City, Utah. Foi influenciado por sua fé mormon e por seu pai, que trabalhava como advogado na equipe do vice-presidente Herbert Humphrey na década de 60. O jovem Joe tinha uma mente aguçada que se interessava por tudo, de religião à política, de matemática à ciência. Mas desde o início, o espaço e a tecnologia dominaram sua imaginação. Joe, as a young boy, was just fascinated by the heavens, and I bought him his first telescope, and he went through several generations of telescopes, and began taking deep sky photographs. He was clearly brilliant, a genius, clearly a unusual kid. That was pretty obvious to me. Com 18 anos e a ajuda do pai, Joe fundou sua própria companhia. Desenvolveu um programa de computador, dando-lhe o nome da estrela mais brilhante do céu, Sirius. 4 anos depois, em 1993, vendeu o negócio por $23 milhões. Firmage saiu cedo do colegial e entrou na Universidade de Utah para estudar física. Science fiction only whet my appetite. Science was the nourishment. And it was seeing Carl Sagan's Cosmos series, which really transformed my life. It presented a sweep of vision that was so incredibly majestic. I thought to myself, surely this is our creator, in a sense that's more meaningful, that was more meaningful to me than anything that had ever been taught to me in Orthodox religion. Durante a década seguinte, Firmage fundou sua companhia e fez fortuna no Vale do Silício. Sua crença na existência de alienígenas se intensificou depois de seu suposto encontro, em 1997. Até então, ninguém sabia de suas ideias radicais. Mas à medida que cresciam suas convicções, sentiu-se obrigado a dividi-las com o público. Em maio de 99, Firmage anunciou seu mais novo empreendimento, chamado Organização Internacional de Ciências Espaciais. Ela deveria ser uma instituição para pesquisa extraterrestre. Ele decide quais projetos merecem mais fundos. Por esse motivo, se tornou um alvo para projetos sobre OVNIs carentes de dinheiro. Mas ele não se importa. Está convencido de que viagens espaciais são o destino da humanidade. We are primates who have descended from the trees and are going to continue to stare into the stars until we can travel to the stars. It's calling to us, the new worlds that we may one day visit, beckon us forward. As ideias de Joe Firmage sobre visitas alienígenas e cidades flutuantes podem parecer absurdas. Mas o que os cientistas têm a dizer a respeito? As hipóteses de Firmage sobre manipulação da gravidade são cientificamente possíveis. Muitos argumentam que não, mas o astrônomo Bernard Heisch, cujos escritos inspiraram as ideias de Firmage, não descarta totalmente a possibilidade. I'm not sure whether any of these ideas will ever pan out to the point where we're able to modify gravity.
I think it's necessary for science to broaden its horizons some. We've gotten a little bit locked into standard models in cosmology, standard models of particle physics, and I'm finding in my own approach that if you think outside the box, you may come up with some interesting approaches that may open up some new doors. Centro de pesquisa científica em Mountain View, Califórnia, o Centro para Inteligência Extraterrestre, ou CETI, tem procurado vida alienígena desde 1960. Durante anos, os estudos foram financiados pelo governo americano. Enormes antenas, conhecidas como radiotelescópicas, apontam para as estrelas, a fim de captar sinais extraterrestres. Até agora, os cientistas não encontraram nada, mas continuam à procura. It would be like asking Chris Columbus, 3 days out of Spain, what's the likelihood you're going to discover a new continent? Well, he doesn't know. All he sees is water, right? He doesn't know until he starts slamming into, big land mass. People have their opinions. But in the end, you really have to do the experiment because otherwise you don't learn anything. We're not going to find ET by sitting around and arguing about it. Não é difícil encontrar cientistas experientes dispostos a especular sobre a possibilidade de existir vida inteligente em outros planetas. Mas é bem diferente sugerir que extraterrestres já tenham feito contato com a Terra. Firmage sente que as provas são persuasivas. Ele baseia sua opinião em milhares de relatos, em sua própria experiência e na queda de uma nave alienígena em 1947 em Roswell, Novo México. I personally don't think he's right about this. I think that Roswell had nothing to do with aliens. That's my take on it. If he wants to spend time and look into that carefully, then I really applaud that idea because, in fact, he has a kind of credibility that a lot of people wouldn't have. Em virtude de sua fama, dinheiro e condições, Firmage pode ter mais credibilidade que outros. Mas seu sucesso no Vale do Silício pode nunca se transformar em sucesso no mundo da ciência. People who've been successful in a commercial enterprise can garner a lot of respect from the average person. But as we well know, with people who have business success followed by business failure, it doesn't necessarily mean that they have the corner on knowledge, especially when they're moving outside their own area of expertise. O que motiva alguém como Firmage a arriscar sua credibilidade, tornando-se porta-voz para sectários do contato extraterrestre? Ao menos crítico mostra que Firmage era desconhecido fora do mundo dos negócios antes da empreitada alienígena. Ele chamou muita atenção ao aplicar dinheiro num empreendimento dúbio. That's a way of gaining recognition for doing something that seems bigger than business, I guess, or making money. There's got to be more to life than that. Most rich people you talk to, that's never enough. The money is just sort of a way of keeping score. They want to do something bigger, deeper. For Firmage, it's I'm tapping into the possibility of the greatest discovery in the history of humanity. Firmage está determinado a explicar o seu pretenso encontro em termos científicos. Sabe que agora não tem as respostas, mas acredita que ainda vai ter. I have been blessed with good fortune, and I've driven myself with a lot of hard work to earn what I have. And once earned, I've asked the question, what do I wish to do with it? And I can't possibly imagine a better way to spend my money. Do I want to buy another red car? Do I want to invest in another boat? Do I want to have 3 or 4 homes? No. I want to explore the limits of life. A seguir, o diretor Robert Wise e seu lendário filme de ficção científica que mudou para sempre a forma dos americanos pensarem sobre a vida em outros planetas. Você está assistindo em Reportagens Investigativas. Contatos imediatos com celebridades. Em março, acontando em Reportagens Investigativas. Contatos imediatos com celebridades. This could be the beginning of the end for the human race. A ficção científica em filmes e romances é responsável por criar a imagem moderna de alienígenas e de contatos com outros mundos.
Após o suposto acidente em 1947 com uma nave espacial em Roswell, Novo México, Hollywood estimulou a crescente fascinação dos americanos. Um filme se sobressaiu entre os outros, mostrando os alienígenas como seres benevolentes. No início dos anos 50, O Dia em que a Terra Parou passava uma mensagem poderosa que ainda permanece. Robert Wise, o diretor do filme, acredita em vida extraterrestre. I know I have been all through the years intrigued by the idea, the possibility, and the mystery of, and the fascination of, the possibility of life on other planets out there. Have somebody, a spaceship from outer space come and actually land, and we see the beings, whatever they are, from this other planet among us. Wise é reconhecido como um dos maiores diretores americanos. Entre seus trabalhos estão A Noviça Rebelde, Amor, Sublime Amor, Jornada nas Estrelas e quase 40 outros filmes. Em 1951, Wise era um diretor talentoso na 20th Century Fox. O diretor do estúdio, Daryl Zanuck, sugeriu que ele lesse um roteiro de Edmund North chamado O Dia em que a Terra Parou. Wise amou a história e se dispôs a rodar o filme. Well, it was a touchy time, kind of in the Cold War then, you know, when nuclear weapon, and there was a lot of concern about relationship with Russia particularly. I felt that the film itself and the theme of the film had a lot to say about that whole matter and could be a positive force in terms of saying, let's start to get along. O Dia em que a Terra Parou é a história de um alienígena que aterriza em Washington para dar um aviso. As agressões humanas ameaçam não só a Terra, como outros planetas na galáxia. O filme retratava o alienígena como uma metáfora de Cristo, que é morto por um comando amedrontado para ressuscitar e ascender aos céus. The fact that the day the Earth stood still painted a benevolent countenance from outer space was unusual even in those days, because it's so much easier to get a reaction out of people from fear. And the easy way in science fiction is to terrify. Patricia Neal fez o papel da mulher que inocentemente entra em contato com o homem espacial. When the robot, when he came out and was walking towards me, and I had to be frightened, and I fell, and I remembered the words, Gort, Klatu, Barada, Nikto. I thought it was just the funniest thing I'd ever done in my life. And, but, I think it turned out to be a fabulous film. I'm very proud to be part of it now because I think it really is divine. O diretor certamente escolheu um momento oportuno para retratar sua visão sobre um encontro alienígena. Afinal, nos anos 50, os Estados Unidos estavam no meio da ameaça vermelha e os americanos viviam com medo de que bombas nucleares caíssem do céu um dia. There really was a climate of fear. There was a great concern and fear that there might be another war and atomic bombs would be used and it would just be devastating to the whole world. That signal means to stop whatever you are doing and get to the nearest safe place fast. Duck and cover yourself. Duck and cover. Duck and cover. Duck and cover. We must be ready every day, all the time, to do the right thing if the atomic bomb explodes. Duck and cover. This family knows what to do. Foi contra essa onda de medo que O Dia em que a Terra Parou foi lançado no outono de 1951. Tornou-se imediatamente popular entre os cinéfilos, que ficaram fascinados com os temas tecnológicos e imagens futuristas. The flying saucer was an incredible
phenomena in itself. I mean, you had flying saucers and I don't know how many movies, many movies. Well, Davy is still, of course, one of them, one of the best saucer designs, as a matter of fact. Very, very sleek, very simple, but very effective. Não demorou muito para o resto de Hollywood capitalizar em cima da empolgação que o filme de Wise havia criado. Diferente deste filme, porém, os que se seguiram se concentraram em invasões de alienígenas maldosos. Flying saucers have invaded our planet. Washington, London, Paris, the whole world is under attack. You couldn't reason with these monsters. They're here for one thing only. They're going to get you. They're going to destroy you. They're going to eat you up. They're going to take you, cocoon you, or they're going to conquer you just because they want the planet and their planet's dying. Com o dia em que a Terra parou faturando milhões nos drive-ins dos Estados Unidos, visões de OVNIs atingiram seu auge durante o verão de 1952. De repente, a vida parecia estar imitando a arte. Isso foi especialmente verdade na noite de 19 de julho, quando o piloto de uma linha aérea comercial relatava ter visto OVNIs enquanto sobrevoava a cidade de Washington. 7 objetos voadores não identificados foram supostamente detectados pelo radar do Aeroporto Nacional e da base Andrews da Força Aérea. Quando os jatos F-94 chegaram para investigar, os OVNIs tinham ido embora. Mas em 26 de julho houve relatos de que os misteriosos visitantes tinham voltado. O autor Brad Steiger diz que há provas sugerindo que tiros foram disparados contra os objetos no céu. It was a full-scale red alert, and they did send out jets, and it was taken very seriously, to the extent, kind of echoing the day the Earth stood still, that a group of scientists gathered and said, "Don't shoot, stop shooting." Scientists took it seriously that this was an extraterrestrial, not invasion force, but perhaps a surveillance or reconnaissance force. O que quer que as pessoas tenham visto no céu sobre Washington naquele verão está ligado para sempre ao filme de Wise e à histeria vinda da ameaça de uma grande guerra nuclear com a Rússia. Well, I think the film probably it was a stimulant to people starting to think, hey, maybe there's something more. Maybe we're watching out, looking for sightings of something that might be a UFO from outer space. We saw things, I'm sure, some things in our own minds, but at the same time, we definitely were seeing and reporting UFOs. Incident after incident just fueled the excitement in the psyche at that time. A seguir, o governo responde aos relatos de OVNIs sobre a Casa Branca durante o verão das naves espaciais. Você está assistindo em Reportagens Investigativas. Contatos imediatos com celebridades. O que é mais atrativo? Em Reportagens Investigativas. Contatos imediatos com celebridades. O diretor Robert Wise criou a irresistível história de um benevolente homem espacial em 1951, com seu filme O Dia em que a Terra Parou. Hollywood reconheceu o apelo comercial de naves e alienígenas e rodou uma série de filmes sobre a exploração do espaço durante essa década. A ficção científica era soberana e manchetes sobre OVNIs enchiam os jornais americanos. Em 1952, durante o chamado Verão das Naves Espaciais, a aparição de OVNIs atingiu seu auge. Não eram apenas cidadãos comuns que acreditavam terem visto naves alienígenas. Recentemente, o astronauta da Mercury, Gordon Cooper, se manifestou para dizer que ele também viu algo estranho nos céus naquele ano. Na época, Cooper era piloto da Força Aérea Americana. Ele disse que testemunhou uma frota de objetos voadores não identificados no verão de 1952, quando pilotava seu jato F-86 sobre a Alemanha Ocidental. Well, we saw these objects flying over that looked like high-flying aircraft. They flew the same kind of formation that we fly.
So we finally launched some airplanes off to get up and see if we could get close enough to see what they really were. And we really couldn't get that close to them. They were still well above us. But we could tell that they were very metallic looking, and they certainly didn't have wings, and they weren't putting out any exhaust trails. O que Cooper viu exatamente? Ele tem quase certeza de que eram naves voadoras. Céticos sugerem que eram provavelmente naves inimigas experimentais. Como outros, porém, Cooper observou as similaridades entre o que acontecia na política mundial e o contexto de O Dia em que a Terra Parou. As agressões humanas ameaçavam destruir o planeta. Here were two powerful nations sitting there with their missiles aimed at one another, and you hope nothing happened to start one of them launching their missiles. It caused great consternation to the United States Air Force, as well as the government itself. They were facing something that came from nowhere. Suddenly, in mass numbers, saucer reports started coming in from overseas. So the Summer of the Saucers was unique in that all of a sudden it was worldwide. Os militares americanos sentiram que não podiam mais ignorar o pânico espalhado e iniciaram uma investigação interna. O resultado foi o Projeto Livro Azul, uma intervenção do governo para rastrear e investigar cada relato de aparição de OVNI. Project Blue Book was formed, I don't think there's any question, in response to a huge civilian outcry that what are you doing about this? Is this, again, the Russian threat, or do they come from outer space? There was a group within the Air Force that were convinced these objects were coming from Mars. Finalmente, em 29 de julho de 1952, a Força Aérea realizou uma conferência de imprensa em Washington para acalmar a população. O general John Sanford anunciou que as luzes estranhas eram ilusões de ótica devidas a condições meteorológicas inusitadas. And that is that it does not contain any pattern of purpose or of consistency that we can relate to any conceivable threat to the United States. Para o governo, o caso estava encerrado. As pessoas tinham sido lançadas num frenesi pelas fantasias de Hollywood. Qual o poder que diretores de cinema como Robert Wise têm de influenciar nossas mentes sobre assuntos como vida extraterrestre? The day the Earth stood still obviously triggered a lot of interest in the idea of flying saucers coming to Washington. And lo and behold, wouldn't you know it, the next year people start seeing UFOs over Washington. Who should be surprised about this? We seek and find what we expect to find, because that's how our minds are designed. Ainda assim, a concepção de Wise sobre alienígenas fez mais do que empolgar e impressionar o público. Ajudou a gerar interesse no espaço e alimentou a corrida americana até a Lua. My interest in astronomy, I have to say I probably owe it all to Hollywood. I think Day the Earth Stood Still, they were here on a mission of education, perhaps, and I think that did sink in, that maybe we can learn something from these cosmic critters. The Day the Earth Stood Still was always one of my favorite movies. And so that kind of led me in the direction of wanting to explore outer space. It was kind of like a dream come true, a dream that was to a large extent inspired by my youthful interest in science fiction and going out into space. Os cientistas louvam o espírito daqueles que, como dizem, pensam além da situação. Mas eles nos encorajam a fazer isso mais em relação à ciência do que a Hollywood. A realidade é que o universo é tão vasto que a Terra não passa de um pontinho no mapa celestial. E eles ressaltam que se existe uma civilização avançada lá fora, ela jamais poderia nos encontrar, viajando sozinha por milhares de anos-luz até chegar aqui. My beef with these folks has nothing to do with the legitimate search for extraterrestrial intelligence or the idea that there could be aliens somewhere in the cosmos.
It has nothing to do with that. It has to do with the weakness of the claims that they've come here, and then the using, and I think abusing, of celebrities and their status in our society to get attention for these claims and to try to make them mainstream. I think probably we are giving celebrities too much credit, but there is this aura about celebrities, just in the same way that we're willing to accept their perception about automobiles, different manufacturers of television or breakfast cereal. If they're talking about some scientific event, maybe they know something more than we know about that as well. As celebridades esperam que tomemos suas palavras literalmente, que acreditemos que extraterrestres existem e fizeram contato. Cientistas rejeitam essas histórias de visitas alienígenas, mas não necessariamente a mensagem que muitas dessas celebridades pregam, que a Terra, nossa verdadeira nave espacial, girando espaço afora, é uma fonte limitada para ser usada ou abusada em nosso próprio detrimento. Eu sou Bill Curtis. Até o nosso próximo programa.